E agora, nesse bloco, a gente vai fazer um Quem é Melhor. Roda a vinheta, diretor. Que os jogadores do Flamengo são melhores individualmente que os do Internacional, em quase a sua totalidade, a gente tem certeza. Então, a nossa dúvida aqui não é exatamente mostrar qual time tem os melhores jogadores, porque isso é meio óbvio, o Flamengo vai ganhar. Mas é falar um pouco do currículo de cada um dos atletas, para vocês verem que, além da qualidade técnica, o Flamengo também traz uma bagagem de títulos que os jogadores do Inter não têm. E tentar averiguar aqui com o PVC, o Pedrinho, o Lédio, quantos jogadores do Inter seriam titulares neste Flamengo de Rogério Ceni? Então a gente começa falando dos goleiros. No caso dos goleiros, o Marcelo Lomba tem mais currículo. Ele é 2 vezes campeão baiano, 2 vezes carioca e campeão brasileiro pelo Flamengo também. Ele era reserva do time de 2009, ele tem esse título também, embora não tenha jogado. O Bruno era o goleiro daquele ano, o Lomba estava no grupo. E o Hugo Souza está começando a sua vida nos profissionais nessa temporada. PVC, Marcelo Lomba ou Hugo Souza? O campeonato do Lomba é melhor. O Lomba foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, como reserva. Eu votaria no Lomba. Agora, eu acho só importante... A gente vai votar tudo que tiver que votar, mas uma coisa é o time do Inter, outra coisa é o time do Flamengo. Mesmo que individualmente a gente chegue à conclusão que pouquíssimos jogadores do Inter cabem no Flamengo, eles todos fazem o Internacional muito forte. Claro, claro. Marcelo Lomba, um voto. Pedrinho, assim, o critério é assim, imagina para escalar domingo. Lomba ou Hugo Souza? Eu acho o Hugo potencial enorme, mas eu vou de Lomba Eu vou botar só para esse jogo. Claro. Para esse jogo. Eu vou de Lomba pelo peso, importância, mais experiente. Vou de Lomba. Lédio Carmona? Olha, eu acho que o Lomba já teve um momento melhor no Inter. Não foi um melhor ano dele pelo Inter, mas é um goleiro mais experiente. O Hugo Souza vai ser um grande goleiro, tem todo o futuro pela frente, mas eu ainda fico com o Lomba. Mas eu acho que o Lomba já teve melhores momentos no Internacional também. Ok, Lomba unanimidade. Na lateral direita, o Rodinei tem muitas conquistas, mas ele não era protagonista. Ele era reserva do Flamengo campeão da Libertadores. Aliás, ele era reserva do Pará, inicialmente, né? Até antes de chegar ao Rafinha. Ele era reserva no título brasileiro. No entanto, esse ano ele vai ter a chance de conquistar um título como protagonista, né? Os canecos que ele conquistou com o Flamengo, ele era um reserva. O Isla tem 2 Copas Américas com o Chile como titular da equipe e tem 2 campeonatos italianos com a Juventus. Isla ou Rodinei, Lédio Carmona, pensando no jogo de domingo? Então, eu vou pelo mesmo critério anterior. Eu acho que o Isla também já teve momentos melhores, inclusive no Flamengo. Mas acho que é um jogador mais confiável. Eu fico com o Isla. Isla. Pedrinho? Só antes da opinião, André, eu falei isso já no outro seleção, que às vezes a torcida cria alguns rótulos para os jogadores e isso interfere até na nossa opinião, né? Porque vira uma verdade e a gente fica com medo até de se posicionar de uma forma contrária e parecer um absurdo, né? O Rodinei, muitas vezes, ele foi taxado como um jogador ruim. O Rodinei, com termos até pejorativos, assim, para, sabe, dar adjetivos para o Rodinei, assim. E ele é um jogador que, dentro da função, ele trabalha dentro da média do futebol brasileiro. Os dois estão no lugar certo, tá, André? O Rodinei está no Inter certinho. Para o Inter é muito mais favorável ter um jogador na lateral direita como o Rodinei, que sai em velocidade. O Isla é muito mais construtor. E para o Flamengo, o Isla cabe mais, porque não usa tanta velocidade, porque joga dentro do campo do adversário. Então, os dois estão no lugar certo. Para esse jogo, especificamente, eu vou de Isla. Eu diria até que o Rodinei é mais importante para o Inter do que o Isla para o Flamengo. Muito André. mais. Muito mais. Fala, Lédio. Não, que eu falei que o Isla era mais confiável, só queria fazer um salvo-conduto ao Rodinei. Ele está fazendo um bom brasileiro. Tanto que o Inter vai pagar R$1 milhão para botar ele em campo domingo.
Então, é uma questão de preferência minha, mas Claro. de fato ele está fazendo um bom brasileiro, só para deixar claro. Gente, a gente está falando aqui dos 2 melhores times do campeonato, é Sim, evidente. exatamente. PVC, Não serei uma ilha de incoerência. E não será uma isla de incoerência? uma isla. É. Uma isla. Não vou ficar sozinho no meio das opiniões contrárias. Ok, então temos aqui o goleiro do Inter, o lateral direito do Flamengo. Na zaga, seria tão melhor se a gente pudesse fazer uma comparação com o Cuesta e o Moledo, né? Com o Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, mas o que a gente tem são os experientes Rodrigo Caio, principalmente campeão da Libertadores, da Sul-Americana, com o São Paulo, brasileiro, 2 vezes carioca, um título olímpico com a seleção brasileira, o Gustavo Henrique, com os garotos Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Quais seriam os seus 2 zagueiros? É engraçado, porque o Internacional tem a melhor defesa do campeonato. Sim. Mas individualmente, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Até porque essa dupla não jogou junto ainda pelo Internacional. Sim. Eles não atuaram juntos ainda. Alguém não vai de Rodrigo Caio e Gustavo Henrique para ganhar tempo aqui? Pode seguir. Ficou desigual a comparação. Os 2 zagueiros são do Flamengo. A lateral esquerda... Mas se fosse Cuesta, eu acho que teria Cuesta e Rodrigo Caio. Também acho. Mas o Cuesta está Cuesta e suspenso. Moledo era uma outra discussão. Sem dúvida. Também. Sem dúvida. Cara, o Moisés, tudo aquilo que a gente falou do Rodinei se encaixa no Moisés. Ele também é campeão brasileiro como reserva no Corinthians, também é campeão paulista como reserva no Corinthians. No Campeonato Carioca, aliás, nos clubes do Rio de Janeiro, ele sai quase que renegado, né? Ele atuou também no Botafogo e estava no Bahia, que também não quis ficar com ele. No Inter, ele se tornou um protagonista. Ele faz tanta falta no time do Inter que a ausência dele contra o Sport fez o Abel escalar o Wendel. E olha o que aconteceu, o Wendel foi expulso e ele fez muita falta. Contra um jogador cujo currículo é impressionante, né? O cara é campeão da Libertadores, tem 2 Ligas Europa, campeão brasileiro, campeão espanhol com o Atlético de Madrid, campeão inglês com o Chelsea, campeão da Copa do Rei, campeão carioca, jogador de Copa do Mundo. O currículo é desigual. Mas para domingo, você iria de Felipe Luiz ou de Moisés no PVC Futebol Clube? Felipe Luiz. Pedrinho? Felipe Luiz. Lédio Carmona? Fala, Pedrinho. Não, é a mesma avaliação do que eu fiz do Isla com o Rodinei. Os 2 estão no lugar certo. O Inter precisa muito mais de um jogador com a característica do Moisés na posição do que a do Felipe Luiz. E o Flamengo, ao contrário. Ele precisa muito mais de um lateral construtor do que um lateral um pouco mais agudo como o Moisés. Você sabe, Pedrinho, uma curiosidade? Moisés e Rodinei jogaram juntos 14 vezes. 11 vitórias, 3 empates. Com os 2 em campo, o Inter ainda não perdeu. Uma curiosidade. Lédio Carmona. Então, Moisés virou um líder desse time, um dos líderes do time do Inter, né? Ele tem muita força no elenco, ele, enfim, é um jogador muito ouvido. E está vivendo o melhor momento da carreira dele. Está jogando muito bem, mas o Felipe Luiz é melhor. Ok. Não faz o melhor campeonato da vida dele esse ano, Felipe Luiz. Não. Mas com certeza é um jogador muito, aliás, muito inteligente, né? Em campo ele é muito esperto. E mesmo abaixo fisicamente do que ele já mostrou, a inteligência dele ainda faz com que o Felipe Luiz atue em alto nível. Nos volantes, amigos, vocês escolham 2. O super experiente e rodado Diego, campeão mundial, campeão da Libertadores, Liga Europa, 2 brasileiros, campeão espanhol com o Atlético de Madrid, campeão português com o Porto, da Copa da Alemanha, carioca, Copa América com a seleção brasileira, o Gerson, Libertadores, brasileiro, carioca, o Rodrigo Dourado, que tem como título por clubes 3 gaúchos, Olimpíada com a seleção brasileira, e o Edenilson, que é campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e paulista. Mas esses títulos conquistados com o Corinthians, ele era um jogador ainda bem menos importante do que hoje, não era um titular da equipe alvinegra. PVC, escolha 2 volantes destes 4. Eu acho um pecado deixar o Diego fora, porque o Diego tem não é só currículo, na qualidade, liderança, mas pelo campeonato eu não vou deixar o Edenilson fora. Então é Gerson e Edenilson. Gerson e Edenilson. Pedrinho? Gerson e Edenilson, sem sombra de dúvidas. Lédio Carmona? O Gerson, para mim, é um jogador que deveria estar na seleção brasileira e o Edenilson está jogando em alto nível já desde que chegou ao Inter, pelo menos 3 anos. Gerson e Edenilson. E o Diego, tudo que o PVC falou,
eu reitero, mas eu tenho que escolher 2, Gerson e Edenilson. Então escolha 2 meias agora, Lédio Carmona, para abrir os trabalhos com o Everton Ribeiro, um jogador multicampeão. Venceu Libertadores, venceu brasileiros pelo Flamengo e pelo Cruzeiro e pelo... Não, só por esses mesmo. 2 cariocas, paranaense pelo Curitiba, campeonato estadual pelo Cruzeiro, o Arrascaeta, jogador de Copa do Mundo com a seleção uruguaia, Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil, carioca, mineiro. O Patrick, apesar do ótimo desempenho à frente do Inter, tem como título apenas o Campeonato Goiano, 2 vezes. E o Praxedes também. Mas aqui não é o melhor currículo, não. É quem você escala para domingo, Lédio Carmona, escolha 2 meias. Com o coração partido, eu não vou escolher o Patrick, que é um dos melhores jogadores do campeonato. Os 2 do Flamengo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Arrascaeta tem 16 assistências na temporada. Só no Brasileiro, 8. A gente fala pouco dele, que ele é muito discreto, ele está jogando muita bola, Arrascaeta. Então, os 2 do Flamengo, mas o Patrick tem os meus aplausos também. Pedrinho, sua posição, meu velho. O Everton Ribeiro, para mim, cracaço. Mas a gente tá falando desse jogo específico. Amanhã, jogar amanhã, agora, eu boto Arrascaeta e Patrick. Tô recebendo pressões aqui pelo celular. De quem? De quem? Amigos colorados. Mas então você tem que desempatar, cara, porque o Pedrinho foi em Arrascaeta e Patrick, o Lédio foi em Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu vou individualmente, o que eu falei, vou correr o risco de ser repetitivo. A discussão coletiva vai se dar domingo. O Inter pode ser melhor coletivamente. Individualmente, a gente sabe que o Flamengo é melhor. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ok. Os 2 do Flamengo. Cara, e no ataque, a comparação fica desigual, porque a gente está falando aqui de Bruno Henrique e Gabriel contra o Caio Vidal e o Yuri Alberto. Embora o campeonato do Yuri Alberto seja muito bom, a gente está falando aqui de Bruno Henrique e Gabriel, né? Alguém não vai em Bruno Henrique e Gabriel para economizar tempo? O Abel. O Abel. Bruno Henrique e Gabriel. A comparação aqui é desigual, de fato. Então vamos para os técnicos. Ô, Lédio Carmona, Rogério Ceni ou Abel Braga? O Rogério Ceni como técnico tem uma Série B, 2 Copas do Nordeste, aliás, uma Copa do Nordeste, 2 estaduais com o Fortaleza. E o Abel é campeão do mundo, campeão da Libertadores pelo Internacional, campeão brasileiro pelo Fluminense. E tem ali uma sacolada de estaduais. 6. Abel Braga ou Rogério Ceni, Lédio Carmona? É pelo currículo? Não, é para o jogo de domingo. Eu acho que pelo trabalho que ele fez de recuperação do Inter e pelo currículo dele, eu fico com o Abel. E nesse campeonato não dá nem para dizer quem é melhor, Pedrinho, porque eles têm 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Um retrospecto idêntico, o mesmo aproveitamento à frente de suas atuais equipes. Pedrinho, para domingo, Rogério Ceni ou Abel Braga? Por currículo, Abel, mas pelo que eu acredito e gosto de futebol, eu vou de Rogério Ceni. Cabe a Paulo Vinícius Coelho dar o voto de Minerva. O Rogério será melhor do que o Abel, mas o Abel é a história do futebol brasileiro, hein? Então eu voto no Abel. Ok, vamos ver como ficou o nosso quem é melhor. Imagina que o Rogério venha a ser melhor do que o Abel um dia. Um dia. Vamos ver como ficou a seleção. 9-3, como a gente já imaginava. O Inter ganhou com o Lomba, com o Edenilson e o Abel Braga. Então o time, se a gente pudesse formar para domingo, com os jogadores de Flamengo e Inter, seria assim, ó: Marcelo Lomba, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Edenilson se colocando ali no meio desse monte de rubro-negro. Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabriel, técnico Abel Braga. Sabe que essa foto já está no vestiário do CT Parque do Gigante. É? Acabou de ser tirada no celular de alguém na Comissão Técnica Internacional. Não tem problema. Colocada não tem problema. Parede. Pode, desde que dê o crédito, pode colocar, Abelão, não tem problema.